Vamos ver as velocidades integradas agora. As velocidades integradas são equações diferenciais que têm como objetivo ser integradas se a gente quiser obter algumas concentrações em relação à função do tempo. Mesmo as equações mais complicadas podem ser integradas. Em alguns casos simples, é possível a gente obter, sem nenhuma dificuldade, algumas soluções analíticas, que são conhecidas como as leis da velocidade integradas. Aqui a gente tem as reações de primeira ordem. Reações de primeira ordem agem de uma forma que é integrada da lei da velocidade, seja em que a concentração do reagente inicial é a concentração inicial de A no instante t igual a zero. Aqui a gente tem um gráfico que mostra isso no gráfico de ln da concentração de A dividido pela concentração do reagente inicial, temos que, no caso de uma reação de primeira ordem, é uma reta com um coeficiente angular. E aqui mostramos algumas constantes da velocidade que foram determinadas dessa maneira. A segunda expressão mostra que uma reação de primeira ordem, a concentração do reagente diminuiu exponencialmente contra o tempo, em uma velocidade determinada pela constante que vimos anteriormente. Então, se a gente analisar o gráfico, a gente vê que essa linha azul é a constante inicial, representada pela equação que vimos anteriormente. Então, quando o decaimento exponencial do reagente de uma reação de primeira ordem quanto maior for a constante de velocidade, mais rápido será o decaimento. Então, a gente observa que, enquanto a linha vermelha vem caindo bem devagarzinho, bem devagar, a figura, aqui do Q, da K, R grande, mostra que houve essa grande, exponencial velocidade. Então, as reações de segunda ordem já são um pouquinho mais diferentes, mas não muda tanto assim. Aqui a gente consegue observar a partir dessas equações, temos essas duas formas de fazer este cálculo da velocidade integrada, a concentração inicial e a concentração inicial do reagente A em termos do T igual a zero. Então, aqui, por exemplo, 1 sobre a concentração de A inicial, que seria a do tempo igual a zero, menos 1 sobre a concentração do reagente A inicial, a concentração quando a gente mede imediatamente quando o reagente é colocado na reação. Outro tipo de reação de segunda ordem é uma reação em que a primeira ordem em cada um dos dois reagentes A e B. Então, temos essa equação aqui, e ela só pode ser integrada se soubermos como a concentração de B está relacionada com a de A. Por exemplo, se a reação for de A mais B, formando um produto. E se as concentrações forem de A inicial igual a zero e a concentração de B igual a zero. Então, a gente tem aqui essa reação específica para essa reação de segunda ordem. Aqui a gente tem alguns conceitos importantes, como a lei da velocidade integrada, que é uma expressão para a concentração de um reagente ou produto em função do tempo. Temos também a meia-vida de um reagente, que é o tempo que leva para uma concentração cair na metade do seu valor inicial, e análise dos dados experimentais utilizando as leis da velocidade integradas, permitindo um cálculo, então, de uma composição de um sistema de reação em qualquer estágio. Aqui algumas equações importantes: a lei da velocidade integrada, a de meia-vida, a constante do tempo, a lei da velocidade integrada também em reações de segunda ordem, e a gente pode observar todas elas. Agora eu vou dar uma abertinha aqui no livro para a gente conseguir visualizar um pouquinho melhor nos gráficos essa parte das leis de velocidades integradas. Então, enquanto carrega, vamos relembrar que temos dois tipos de equação: para reações de primeira ordem e para reações de segunda ordem.
Então, aqui vamos dar uma olhadinha. Esse foi o gráfico que eu mostrei para vocês sobre a reação de primeira ordem e as fórmulas mostradas a vocês. E agora aqui a gente vai analisar uma de segunda ordem. Olha só como o gráfico é diferente da primeira ordem. Aqui a gente não consegue ver tão bem, né, a diferença quando é utilizado uma constante grande. Então, a gente não vê aquele exponencial decaindo. Isso acontece devido à meia-vida. A meia-vida é uma reação de ordem de meia-vida. Então, aqui, diferente do que acontece na primeira reação de primeira ordem, a meia-vida de uma reação de segunda ordem vai variar conforme a concentração inicial. Então, quando a concentração for diferente de 0 ou 1, vai acontecer isso daqui. Então, uma consequência prática dessa é de uma espécie decai por uma reação de segunda ordem, como algumas substâncias nocivas ao meio ambiente, e pode existir durante os longos períodos em concentração muito baixas, porque as respectivas meia-vidas são muito longas. Então, a gente observa que não tem tanta diferença assim aqui no gráfico, né? A gente vê que há uma variação da concentração do reagente conforme o tempo na reação de segunda ordem. Aqui a gente observa que essas curvas pontilhadas correspondem ao decaimento de uma reação de primeira ordem com a mesma velocidade inicial. Então, esse pontilhadinho aqui do gráfico seria o gráfico da reação de primeira ordem, só para a gente conseguir analisar bem. Então, esse daqui é o gráfico para demonstrar bastante. Não vou entrar nessa parte aqui das outras diferenças, mas então a gente, voltando aqui nessa parte dos conceitos importantes, para a gente ver, então, que a meia-vida de um reagente é o tempo que vai levar para a concentração cair a metade do seu valor inicial, como mostrado ali no gráfico anterior. Então, vamos ver aqui de novo, ó. A diferença para que caia de uma constante grande para uma pequena é a meia-vida de um reagente. Então, a meia-vida de um reagente é essa diferença aqui entre o decaimento das constantes, certo? Então, é isso. Aqui, como a gente pode ver, eu utilizei de referência o livro do Peter. E, então, só para finalizar, a meia-vida vai ser relacionada com a constante de velocidade e a concentração inicial da meia-vida. Então, da mesma forma que eu tinha mostrado aqui na fórmula, eu vou voltar aqui rapidamente para a gente conseguir ver. Então, aonde entra a meia-vida. Meia-vida aqui. Por isso que tem essas duas reações. Então, só para mostrar, esses daqui foram os livros que eu utilizei. E até mais.